Bom, agora vamos passar para Mahiros Mariano, coordenadora do Comitê de Mulheres do Conselho Auão, hoje, do de Belém. Mahiros Mariano é indígena venezuelano da etnia Auão, artesão e coordenadora do Comitê de Mulheres do Conselho Auão, hoje, do que busca melhores condições de vida à população indígena refugiada e imigrante no estado do Pará. Desde que se fixou o estado, ela participa de capacitações e projetos de fortalecimento comunitário que ampliam as suas habilidades. Com vocês, Marílios Mariano. Bueno, Yaquera, para iniciar, le voy a pedir a mis compañeros que están aquí, a Freddy, a Isneiri, a Josefina, Jacqueline, Norberto, Gardenia, Gardelli, que nos paremos pues para cantar el himno nacional en Guarao. Cocoto que canam coto, se pueden parar todos. Hisaka manamo dianamo. Guarau tu mayor y cuare asaya, aida mari no cobuay. Guarau tu mayor y cuare asaya, aida moari no meno cobuay. Moho tanaka, moho tanaka. Doko hotubuay, doko hotubuay. Ako hobo na no dibubuay. Tane no kokore aisana mot. De tabune witu no kabuay. Tane no kokore, tane no kokore aisana moto. De tabune witu no me hakabuay. De tabune witu no me hakabuay. Guarau tu majori guare asaya. Aida mori no me no cobuay. Guarau tu majori guare asaya. Aida moaribu no me no cobuay. Yaquera huito. Bueno. Primero voy a presentar el Consejo Guaraú y Duna. Fue creado el 30 de agosto de 2022 para el pueblo guaraó, aquí en la región de Belén y de Pará. Puede tener su propia voz y reivindicar y luchar por sus derechos. Somos 27 guaraú representando a 12 comunidades en la región metropolitana de Belén. La estructura del Consejo Guaraú y Duna. Coordinación principal, coordinación financiera, departamento de comunicación y 7 comités. Mujeres, joven, artesanía y trabajo, cultura, deporte, salud, educación, documentación. Y también Aidamotuma, Daumatamotuma, el consejo de lo más antiguo. Primeramente me gustaría destacar, nosotros somos indígenas y para nosotros no existe frontera. Las fronteras fueron creadas por los colonizadores y por los estados. Nosotros estábamos aquí
antes de la creación de Brasil y Venezuela. Entonces, nosotros tenemos todo el derecho de estar aquí. Construir nuestra vida, tener derecho a la salud, educación, al trabajo. Y quiero destacar, como pueblos indígenas, tenemos soluciones para el cambio climático. ¿Por qué salimos de Venezuela? Primero, decir que para nosotros, indígenas Guarao, salimos de nuestro país por cosas muy relacionadas con lo que llama de cambio climático. Si no fueran los impactos de la explotación de la naturaleza sobre nuestro territorio, todavía estaríamos en el delta Amacuro. Crisis económica, explotación del petróleo, de la tierra con las mineradoras. Ya varias familias estaban viviendo en la ciudad porque la vida en los caños ya no era como antes por causa de los impactos sobre la naturaleza. Fuimos obligados a salir de nuestra tierra y fuimos obligados a salir de Venezuela. Nosotros ya vivimos lo que ustedes llaman de cambio climático en Venezuela. Nosotros vemos que eso, el cambio climático, es producto de la actuación de los hombres blancos sobre la naturaleza cuando destruye los árboles para plantar soyas o para criar ganado, por ejemplo, o cuando los árboles o cuando contaminan los ríos para retirar el oro. En Venezuela, los guarao sufrían de muchas enfermedades por causa de la contaminación de los ríos. Por esto también salimos de Venezuela. Esto tiene impacto en la naturaleza y todos los seres humanos. Nosotros, pueblos indígenas, defendemos a la floresta, a la naturaleza. Aquí en Brasil hay muchos parientes que sufren porque los madereros, los mineradores entran en su territorio porque quieren devastar y explotar la tierra. Reciben amenaza. Varios son asesinados porque luchan para defender a la madre tierra. Nosotros, pueblo guarao, pueblos indígenas, creemos que el primer paso para evitar los cambios climáticos es proteger y defender la naturaleza. Para eso, demarcar las tierras indígenas, porque los pueblos originarios sabemos cómo cuidar a la naturaleza. Y nosotros tenemos experiencias en estos y podemos enseñar a ustedes. Pero los políticos tienen que empezar a escuchar la voz de los pueblos indígenas para que el mundo se salve y que los humanos puedan tener futuro en este planeta. Estamos viendo muchos desastres aconteciendo por el mundo, no solo en Brasil. Nosotros también en Venezuela pasamos por esto. Hoy en día estamos más fuertes, mismo que no tengamos un territorio y que vivamos en las ciudades, porque aprendimos y estamos más organizados y sabemos de la importancia de proteger al territorio que nos rodea. Nosotros aquí en la ciudad vivimos en condiciones bien precarias, con poco espacio de tierra. No tenemos cómo plantar, nuestras casas están localizadas en áreas de riesgos y sabemos que cualquier desastre que pueda acontecer seremos los primeros afectados. Por eso, los gobernantes tienen que escuchar a los pueblos, tienen que entender cuáles son sus modos de vida, su realidad, para tomar decisiones ciertas y entender que no todo está en el dinero, que la explotación de la tierra nos mata a nosotros, los más pobres, a nosotros, cuyo modo de vida es vivir en armonía con la naturaleza. Soluciones para prevenir el cambio climático. Nosotros ya vivimos en esto en Venezuela y sabemos que una de las soluciones es prevenir para que los desastres no acontezcan más. No basta solo pensar en soluciones para reparar, hay que prevenir para evitar y que haya más y más desastres. Esto, por ejemplo, se puede realizar a través de la demarcación y la protección de la tierra de los pueblos indígenas.
y también de otros pueblos tradicionales que viven en armonía con la tierra y la defienden. Nuestro sueño aquí como pueblo guarao es que tengamos un territorio del cual podemos vivir para sembrar, pescar, relacionarnos con nuestro árbol de la vida, el moriche, y que podemos defender. También es importante proteger y mejorar los espacios de vivienda vulnerable. Como dije, lo más extinguido por estos desastres siempre es la población más pobre. Por ejemplo, entre los guaraos, si mañana hay alegamiento en Belén o Anaridegua, la mayoría de las comunidades están debajo del agua y pierde todo. La comunidad de Guarau-Ajanoco está en peligro por causa de la erosión de la tierra donde vive. En Itaitegua, los guarau no tienen un techo encima en sus cabezas, solo pedazos de lona que se rompe a la primera lluvia. Para buscar soluciones para esto, nosotros creamos un plano de acción de nuestro Consejo Guarau-Ojiduna. Aquí está los 8 eixos temáticos. Está reconocimiento y fortalecimiento político, coordinación principal. Antes de documentación, mujeres y jóvenes, departamentos de comunicación. Comité de salud, comité de educación, comité de cultura, tierra y moradía. Mujeres, joven, comunicación, departamento de comunicación. En esto es importante mencionar al exo número 5, tierra y moradía, acceso a tierra o moradía digna para todos los guarau, acceso al territorio para fortalecer la relación del guarau con ambiente a su existencia en la ciudad. En este plano de acción aparece todo lo que nosotros iniciamos, cómo nosotros planeamos la historia de los guarau desde el 2017. En este también aparece el primer encuentro indígena guarao que fue realizado el año antepasado. Aparece la estructura, todo bien especificado, y las personas que tienen y quieren ayudar a los guarao pueden hablar, comunicarse por el correo o con las instituciones que nos pueden ayudar. Con este plano de acción pretendemos mostrar cuáles son nuestras demandas y también planear lo que nosotros mismos podemos hacer desde nuestras comunidades para mejorar nuestra vida y vivir bien. Dentro de este plano, nosotros también consideramos nuestra relación con el medio ambiente. Uno de nuestros objetivos aquí es, por ejemplo, que podemos tener acceso a la tierra y vivienda digna, que podemos sembrar, que podemos nos acercar nuevamente a nuestro árbol de la vida, el moriche, que es nuestro árbol de la vida. Preguntaron para mí, ¿qué sería una práctica para combatir el cambio climático? Yo pienso que, como dije, los gobernantes tienen que entender que el cambio climático tiene su origen en la destrucción de la naturaleza. Entonces, hay que crear políticas para defender a la naturaleza y proteger a los pueblos que viven en ella. Y también posibilitar que los pueblos refugiados que tienen esta práctica de convivir con la naturaleza puedan volver a convivir con la naturaleza y cuidar de ella, como nosotros hacíamos en Venezuela. Nosotros, nuestras comunidades, hablamos mucho de esto, de la importancia de repasar a nuestros niños el modo de vida que teníamos en Venezuela, que era el de defender y proteger a la naturaleza, porque dependíamos de ella para sobrevivir. Aquí, para que nuestros niños no se olviden, conversamos con ellos, les contamos nuestra historia, para que ellos entiendan la importancia de no hacer daño a la naturaleza,
Si todos los padres y madres fueran este cuidado con los niños, tal vez viviéramos en un mundo mejor. El problema es que en el mundo hay mucha gente que no entiende esto y que enseñas a sus hijos que lo importante es la vía de ganar más y más dinero. Entonces, pienso que como buena práctica, toda la tierra indígena debería ser demarcada y protegida, que también se busque manera para que los indígenas refugiados y también otras poblaciones tradicionales en condición de refugio puedan tener acceso a una tierra donde pueda reconstruir su vida en armonía con la naturaleza. Y pienso también en soluciones de prevención y de reducción de daño. Pienso que podría ser creado fondo de apoyos a las comunidades indígenas, refugiadas, migrantes y apátridas, para que podamos crear soluciones de prevención adaptadas a nuestras realidades en cada territorio o comunidad. Esto con el apoyo de nuestros parceros y aliados y con profesionales que lo puedan ayudar también para mejorar la estructura de nuestras comunidades y fortalecer nuestras comunidades. Podemos pensar en hacer cuántas rentas medicinales y alimentos para fortalecer en nuestra autonomía. Otra idea es buscar soluciones para que podamos volver a vivir en la tierra y con la pesca, por ejemplo, en parte de nuestra cultura. Pero no basta solo los pueblos indígenas proteger la naturaleza, también los gobernantes tienen que hacerlo, tienen que valorizar a los bosques, a los ríos, a la naturaleza que es nuestra madre y no maltratarla como estamos viviendo ahora. También tienen que escuchar a los científicos y considerar sus informes para tomar medidas urgentes para evitar desastres como vivimos ahora en Río Grande del Sur. Y para que estemos fortalecidos con nuestras comunidades, necesitamos que potencialice y valorice nuestra autonomía, que nos apoye también para mejorar las condiciones de vivienda y que tenemos en nuestras comunidades. Dejo estas consideraciones, les agradezco mucho por el convite. El Consejo Guaraúj Duna está a disposición y esperemos contar con ustedes para seguir luchando juntos para defender a nuestra tierra. Solo para recordarle que cuidar nuestra floresta es cuidar nuestro futuro. Guarau anojiba cocotuca y sico narute, yaquera. Muito obrigado pela sua contribuição, Mariano. Agora, para terminar com essa apresentação, quero chamar a Gabriela Gosch. Gabriela é coordenadora do Movimento Impacto Amazônia, do Pacto Global da ONU, Rede Brasil. Mestre em Gestão e Consultoria Ambiental pela Lancaster University, no Reino Unido, e bacharelado em Relações Internacionais pelo Centro Universitário de Brasília. Possui experiência profissional nos temas de mudanças climáticas, cooperação internacional, conservação e proteção ambiental, gestão de projeto e captação de recursos. Com vocês, Gabriela. Alô? Alô? Obrigada, irmão. Eu vou falar daqui também, que eu sou pequenininha, para vocês poderem me ver, poder projetar melhor, tá bom? Bom, gente, boa noite. Eu vou procurar ser o mais breve possível. Acho que está todo mundo muito cansado, né? Os temas não são temas simples, são temas que realmente tocam a gente e, naturalmente, vai cansar, né? A gente aqui aprendendo tanto e tendo tantas trocas. Gostaria de agradecer a todas que falaram antes de mim. Eu vou me descrever brevemente, então, para a gente começar. Eu sou uma mulher amazônica de origem multirracial. Tenho, por parte da minha mãe,
toda a ancestralidade indígena e negra aqui da Amazônia, por parte do meu pai, mais uma das famílias que vieram do Nordeste brasileiro, de comerciantes, de tantos imigrantes também, subiram aqui para a Amazônia em busca de oportunidades e disso tudo estou eu aqui. Tenho a pele clara, os cabelos pretos, estou usando um vestido preto com grafismos em cor clara. Eu tenho aqui, né? Vamos lá. Gente, sem mais delongas, eu vou começar apresentando um pouco sobre a instituição que eu estou representando hoje. Está falhando um pouquinho, mas tudo bem. O Pacto Global da ONU, ele é à frente das Nações Unidas para o setor privado. Ele foi criado a partir de um chamado do secretário-geral da ONU e ele mobiliza as empresas a atuarem em prol... Obrigada, André. A atuarem em prol da implementação das pautas de sustentabilidade, em especial, claro, a nossa Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, nós, no Brasil, somos a segunda maior rede em número de empresas que participam conosco e representamos também a maior rede do continente americano, da América Latina também. Nós somos uma iniciativa que une tanto o setor privado quanto o setor público, parcerias estratégicas, porém, o nosso mandado, a nossa função é ser majoritariamente uma ferramenta de transformação para as empresas, para que as empresas possam ter acesso e se engajar através da conexão com outros pares, outras empresas que já estão atuando em algum tema que essas empresas têm interesse em conhecer mais, em aprender. Então, nós fornecemos jornadas de conhecimento, oficinas, toda uma estrutura para que as empresas possam adquirir esse conhecimento. Eu acho que foi algo que a gente até viu no dia de hoje, né? Existe ainda um desconhecimento de como lidar com as pautas que as mudanças climáticas vão trazendo cada vez mais à tona, né? A gente também auxilia as empresas a assumirem um papel de liderança mesmo, convocando ações coletivas, convocando outras empresas enfim, né, atuarem para tornar o mundo um lugar melhor e mais igualitário. E, por fim, a gente também tem ferramentas de comunicação que ajudam, né, através de publicações, relatórios, até eventos, ajudam a, digamos, espalhar mais a palavra e atrair mais representantes do setor privado para esse nosso trabalho. Aqui embaixo, vocês têm os princípios que norteiam todas as ações do Pacto Global, tanto do ponto de vista internacional quanto localmente na nossa rede Brasil, que são os princípios de direitos humanos, de trabalho decente, de proteção ao meio ambiente e de anticorrupção. Nesse slide, nessa imagem, o que eu procuro trazer para vocês é um panorama das ações do Pacto Global e como que isso funciona aqui no Brasil. Então, nós temos uma estratégia que é chamada Ambição 2030, está lá no canto superior, e, através dessa estratégia, nós desenvolvemos plataformas de ação, movimentos e iniciativas voltadas para que a gente possa oferecer às empresas uma jornada de conhecimento, a criação de grupos de trabalho, a criação de pactos setoriais, as ações coletivas e, com os movimentos, principalmente compromissos claros e monitoráveis em torno de temas tanto de direitos humanos, quanto da parte de anticorrupção, quanto da parte de meio ambiente. E aqui, eu acho que vale a pena a gente ressaltar justamente essa transversalidade, né? Quando a gente fala de populações deslocadas, de mudanças climáticas, a tendência é que a gente pense só meio ambiente, só direitos humanos, e o que a gente percebe aqui também, escutando os nossos irmãos e companheiros, é que isso é um problema transversal, é um problema que a gente precisa, sim, envolver também o setor privado, não ficar só conversando entre a gente.
Então, essa é a nossa estrutura para poder trazer isso para as empresas de forma clara. Então, hoje, eu vou destacar aqui as nossas iniciativas que são voltadas diretamente para as populações refugiadas e deslocadas, e vou falar um pouquinho, puxando um pouco a sardinha para a minha brasa, do Movimento Impacto Amazônia, tá bom? Lá. Bom, pela parte de direitos humanos do Pacto Global, a gente tem duas iniciativas diretamente ligadas às populações refugiadas e deslocadas. A primeira que eu vou mencionar é o projeto Empoderando Refugiadas. Esse é um projeto em parceria com o Acnur, o ONU Mulheres e o Pacto Global. E o foco principal é justamente o acesso dessas mulheres a emprego, a condições de trabalho decentes. E um dos pontos-chave aqui é que, como a gente também percebeu nos depoimentos, além de diversos desafios que permeiam as populações refugiadas e deslocadas, está a empregabilidade, está encontrar um emprego, está encontrar um lugar que vai aceitar a sua qualificação profissional, que vai respeitar a sua história, que vai entender a sua situação. E como a gente possui essas empresas que fazem parte do pacto, que já têm um compromisso claro, então o nosso papel é justamente atuar com os nossos parceiros para que exista essa facilitação dessa relação, desse diálogo com o setor privado. E como produto do projeto Empoderando Refugiados, produto da terceira edição do projeto, foi lançado e criado o Fórum Empresas com Refugiados. Esse fórum, ele conta com a participação de aproximadamente 100 entidades, tanto do setor empresarial quanto organizações empresariais, então associações empresariais, etc. E como vocês podem ver aqui no slide, ele já impactou a vida de mais de 10 mil pessoas que estão tanto em situação de refúgio quanto situação de busca por um refúgio no território brasileiro. Então, esse aqui vocês têm exemplos claros de como a gente pode sim, a gente deve trazer o setor privado e mobilizá-los para essas pautas, porque a tendência é que a gente tenha, na verdade, um crescimento, né, tanto do número de pessoas deslocadas, o número de populações refugiadas, pelas consequências das mudanças climáticas mesmo. Bom, aqui vou ficar um pouquinho mais à vontade, que é aqui minha área de expertise. Então, o que eu trouxe aqui, eu acho que até está um pouco ligado com alguns pontos que foram levantados de perguntas, né, durante o dia de hoje. Até que ponto essa dinâmica que a gente está vendo aqui, que é uma dinâmica só, bem resumida, porque eu não sou meteorologista, então não vou entrar em todas as dinâmicas climáticas aqui, meteorológicas do nosso continente, mas aqui eu trago uma imagem para vocês pensarem, né? A gente falou muito sobre o Rio Grande do Sul hoje, e aí eu coloco para vocês uma pergunta que, para a gente que é da Amazônia, que mora na Amazônia, ela é muito fácil de se responder, mas para todos os outros eu trouxe a imagem para ajudar a refletir sobre isso. E o que a Amazônia tem a ver com o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, gente? Por que essa menina está aqui falando de Amazônia se está alagado lá, né? E aqui, a nuvenzinha bonitinha, ela está mostrando o lado legal, que é o lado importante, que é a contribuição que uma Amazônia, um Cerrado, uma Caatinga, em condições de funcionar plenamente, trazem para os outros territórios aqui na região sul. É de notório conhecimento que a nossa produção agropecuária, a nossa produção de alimentos, ela está muito ligada e muito dependente disso aqui, ó. E a gente aqui não está mais desse tanto verdinho. A gente sabe, a gente sai e pega a estrada e vai ver como está o nosso estado do Pará, como está o Amazonas, como está aqui na Amazônia Legal, nossa fronteira com o estado do Maranhão.
A gente sabe, a gente sente o calor, a gente vê que a chuva muda de horário, mas agora a gente está entendendo, e mais do que isso, os nossos amigos lá no sul também estão entendendo, como que está tudo interligado. Eu falo isso para falar também sobre o movimento Impacto Amazônia, porque esse movimento ele foi criado em setembro do ano passado, então ele é bem jovem. Eu estou há pouco tempo também como coordenadora, mas ele veio de uma demanda clara das próprias empresas sobre o que o Pacto Global da ONU Rede Brasil está fazendo com relação às pressões, às mudanças e às dinâmicas que ocorrem na Amazônia Legal. Quando a gente fala de movimento, eu sempre digo que movimento tem tudo a ver com a Amazônia. Os nossos rios nos movem, a nossa música nos move, as nossas comidas, festas, tudo isso é movimento. Nós somos dinâmicos, a Amazônia é dinâmica por natureza. E no nosso movimento para as empresas, a gente procura trazer um pouco disso através de uma jornada de construção de conhecimento, que a gente faz realmente uma identificação, uma curadoria com representantes tanto do terceiro setor, quanto da academia, quanto do poder público, sobre a Amazônia Legal, para aí sim a gente desenvolver um curso específico com o olhar do que a empresa precisa entender sobre a Amazônia. A gente sabe que o desconhecimento sobre a Amazônia ele ainda é enorme, o desconhecimento sobre como pensar a Amazônia além de floresta, ele ainda existe, e o setor privado demonstra, através dessa cobrança para a gente, demonstra que sim, querem engajar, querem entender, e a nossa função enquanto Pacto Global da ONU é ser justamente essa ferramenta que o setor privado pode utilizar para também poder engajar suas altas lideranças no tema, engajar parcerias, então criar ações coletivas, criar grupos de trabalho, plataformas que realmente tenham impacto no território e, claro, que possam ser monitoráveis, que a gente possa gerar relatórios, que a gente possa devolver isso para a sociedade como um todo. Então, esse aqui é meu último slide, eu prometo. A voz já foi de arrasta para cima. Aqui, de maneira bem resumida, vocês têm a ambição do movimento. Então, o movimento busca mobilizar o setor privado em torno da temática de enfrentamento ao desmatamento. E, para isso, a gente oferece às empresas a oportunidade de se comprometer com a identificação das suas cadeias de produção, dos seus fornecedores, de uma devida diligência ambiental, e também com a promoção de ações que colaborem para manter a floresta viva até 2030, no nosso caso, que é o nosso mandado pela Agenda 2030, mas, obviamente, não exclusivamente. Então, o movimento, bem rapidamente, ele está dividido em 3 grandes frentes de atuação. A primeira, voltada para a responsabilidade regulatória socioambiental, que está muito mais ligada a gente conseguir fazer essa ponte entre o setor privado, as empresas e suas entidades, com o setor público. Ai, meu amor, obrigada. Desculpa, gente, rapidinho. Pronto. Com o setor público, com as federações, com conselhos de Ministério Público, por exemplo, que são também entes que a gente precisa, né, facilitar e promover mais esse diálogo com o setor privado. A nossa segunda frente é de uso responsável do solo, e ela abrange tanto a realização de pactos setoriais com as cadeias que a gente identifica que estão prioritariamente ligadas ao processo do desmatamento na Amazônia, além da parte de devida diligência ambiental e do uso de recursos hídricos na região. E, por fim, a gente tem a terceira frente de atuação, que a gente intitula Floresta Viva, e ela abrange duas sub-áreas, uma de bioeconomia, voltada para a biotecnologia também, inovação e os negócios, que
a gente pode desenvolver aqui na Amazônia para que o retorno fique para as populações da Amazônia, para que o conhecimento seja valorizado aqui, seja o conhecimento produzido pelas pessoas daqui também. E, claro, nesse componente a gente tem muito forte a presença dos povos indígenas, das comunidades tradicionais aqui da região, com a realização de rodas de escuta ativa por parte do setor empresarial, escutar essas populações. Todas as ações são feitas somente após a escuta de um comitê consultivo que nós temos, que também é de representatividade de pessoas 100%, né, da Amazônia, ligadas à Amazônia também. E aqui em cima eu deixo um QR Code, quem quiser saber mais, quiser mandar um e-mail, a gente está à disposição para conversar. Como eu falei, nós atuamos também com parcerias estratégicas com organizações de outros setores, não apenas do setor empresarial, e a gente tem muito interesse, com certeza, em aprofundar as relações com os nossos parceiros, tanto na academia quanto no governo, para que realmente a gente consiga ter algo que, como o nome já fala, né, tenha um impacto claro para a Amazônia. E é isso, pessoal. Obrigada. Muito obrigado, Gabriela, pela sua participação. Agora, quero chamar ultimamente Sérgio Brazão, que é o presidente do Fórum Municipal de Mudanças Climáticas. Já está adiantada a hora, né? Vou falar só umas poucas palavras. Eu anotei umas coisas, estava anotando, né? E vi uma coisa importante, eu achei que alguém reclamou que tem pouca participação. Ah, foi o Andrew, né? Acho que é esse o nome dele. O Andrew, eu conversei com ele hoje de manhã, tive uma reunião com o prefeito, e ele falou que uma coisa importante era obter a participação popular dos processos, né? E nós surpreendemos ele dizendo que a gente tem um processo importante de participação popular, que é o Fórum de Mudanças Climáticas. Nós temos um fórum aqui em Belém, e esse fórum, a gente montou ele o mais distribuído possível na cidade. Nós fizemos diversas reuniões, então tem representantes do movimento LGBT, do movimento indígena, do movimento negro, do movimento quilombola, do movimento ribeirinho, dos camelôs, né, da economia informal, das universidades, né, dos empresários. Então, ele é multidiverso, né, multiétnico, e é muito legal que as pessoas estão distribuídas em toda parte. E a ONU Imigração, a Débora Castiglione, ela fez duas reuniões, duas oficinas, utilizando as pessoas do fórum. São cerca de 100 pessoas. E nós ficamos muito surpresos com o resultado da oficina, foi que nós percebemos que tinha muita imigração interna dentro do nosso grupo. E eu não sabia disso, né? Eu não sabia disso, e foram se revelando as pessoas e os motivos delas que trouxeram elas para a nossa cidade. E aí nós tínhamos indígenas que vieram estudar, e já estão fazendo doutorado e não querem mais voltar. Já estão cidadãos belenenses, não querem mais voltar, né? A Jomara é uma. A Jomara está bem ali e já faz parte das pessoas que vieram e não vão mais ir embora. Outros vieram em busca de tratamento de saúde. O Pará tem esse problema. Pessoas que têm câncer, problemas muito sérios, eles ou vêm para cá ou morrem, né? Então, muitos vêm para cá, para Belém, nós temos um bom hospital, né? Mas é pouco para o nosso estado, que tem 144 municípios, que é pouco, né? Quem mora, por exemplo, no Rio Grande do Norte, que é um estado pequeno, e lá tem mais municípios que o Pará inteiro, né? Então, o Pará tem 144 municípios, mas é longe um município do outro. O Pará é muito grande, né? Então, a gente, às vezes, anda muito e não chega em lugar nenhum, né? Então, as pessoas vêm aqui buscar tratamento, tratamentos longos, tem que morar aqui, tem que buscar estrutura, e passam longos períodos, e às vezes não vão embora também, e às vezes morrem aqui, né? Vêm para cá e passam o resto da vida aqui, né? Eu moro perto do Hospital do Câncer, né? Lá do Filoiola, e acompanho as casas que montaram para as pessoas serem recebidas, e assim, diversos motivos trouxeram as pessoas para cá. Incêndio, alguém falou de incêndio hoje, prestei atenção, eu me lembrei de um caso
que alguém falou também do carbono, né? O Brasil é o sexto produtor de carbono, né, mundial, mas a gente pensa, poxa, que indústria é essa que produz tanto carbono? E não é indústria, é a queimada, né? Houve um ano que o município que mais produziu carbono na América Latina foi o município de Altamira, aqui no Pará. Foi uma quantidade absurda de queimada, que é uma forma absurda também de preparar o solo. E isso afeta a vida das pessoas, dos animais, morre todo mundo, esteriliza o solo, morre todo mundo. É uma tragédia. E nisso muitas pessoas perdem referência, perdem um rio, perdem, enfim, para a cidade. Vem para a cidade engrossar, né, os aglomerados subnormal, que é um eufemismo, né, o nome eufemismo para favela, né, e aqui estão. E nós identificamos no nosso fórum essas pessoas, né. Outra coisa importante que eu percebi, cadê ela? Ainda está aqui. Você falou, foi a única pessoa que falou das barragens. Falou da barragem de Mariano e Brumadinho. Essas barragens são um problema paraense e mineiro, né? São barragens de areia, de terra, feitas para conter o rejeito da mineração. Eu fiz uma palestra, não estou mais vendo a Elza é coordenadora da Comissão Antirracista, ela fez uma palestra sobre racismo ambiental, né? E mostrei a barragem em Barcarena, que está pertinho daqui, a 60 quilômetros, dentro da cidade, ao redor das casas. Não é uma barragem, é uma lagoa, né? E houveram vários acidentes lá. Houveram vários acidentes lá dentro, tem a lama vermelha, que é o rejeito do tratamento da bauxita, né? E quando são afetadas essas pessoas, só são afetadas as pessoas mais excluídas. Quem mora lá do lado é preto e pobre, preto e pobre. Igual aqui em Belém, as áreas de baixadas onde moram as pessoas que têm a terra alagada são pretas e pobres. 40% de nossa cidade são terras baixas, né? Não é abaixo do nível do mar. De vez em quando eu vejo gente falando que Belém tem terra abaixo do nível do mar. Claro que não. Só o mar entrava e deixava cheio d'água. Mas são terras baixas. Quando a gente tem maré alta, essas próximas do equinócio, elas ficam alagadas, essas casas. Não morre gente, como em Petrópolis, né? A primeira moça do vídeo falou em Petrópolis, morrem porque não temos esses grandes barrancos, aquelas grandes descidas de água, mas as pessoas perdem tudo. Perdem tudo. Elas já vão para suas casas, saindo dos seus empregos, né? Eu tive uma empregada que me fez esse relato. Poxa, eu não sei como estão meus móveis novinhos que eu comprei. São de aglomerado, vem a água, destrói rapidinho os móveis. Meus filhos, não sei se estão na casa da vizinha, que é mais alta, né? Então, uma população excluída. E todos esses relatos que nós pegamos no nosso fórum, nós estamos reservando para contribuir para o plano de ação climática que está sendo construído pelo ICLEI, que é uma ONG, já foi mencionada, também trabalhou em Porto Alegre, alguém mencionou o ICLEI, e nós estamos enriquecendo. Essa questão das baixadas, nós estamos colocando como prioridade de ação, e estamos pensando mais além. O plano de mudanças climáticas em diversas cidades corre risco, o risco de vir um prefeito, alguém que não se interessa pelos assuntos técnicos, engavetar. Isso aqui eu vou gastar dinheiro, eu vou fazer aquilo que dá mais voto. Então, nós estamos pensando em transformar o nosso plano em lei, para que, independente do prefeito que venha, ele seja seguido, porque o nosso plano é um plano longo. Nós temos 14 bacias hidrográficas dentro dessa cidade. Nós só fizemos até agora três bacias, bacia do Una, bacia do Tucunduba, o governo atual está terminando, nós estamos, a prefeitura terminando a bacia da Estrada Nova, se Deus quiser, esse ano a gente acaba, já temos recurso para a bacia do Mata Fome, total 4 bacias, faltam 10. 10. Nós temos que garantir que essas 10 sejam feitas, para garantir o conforto dessas pessoas excluídas pelo racismo ambiental. Quando a gente faz uma bacia hidrográfica na cidade, a gente mexe com mais coisas, além de mexer com a drenagem. Nós mexemos com a arborização, que as pessoas moram dentro do dreno. A gente tem que remover as pessoas, construir casa para elas. Nessa bacia que nós estamos trabalhando, a bacia da Estrada Nova, nós estamos construindo um conjunto residencial com 420 residências. As pessoas vão ser removidas para lá, morar lá pertinho de onde eles moravam, que é lá mesmo, né? E nós vamos ter o dreno livre, as marginais livres para poder dar manutenção nos canais, né? E arborizar, então, e tratar. Nós estamos construindo a maior ET da região norte nessa bacia.
Teve bacia aí que não construíram o ET, a Estação de Tratamento de Esgoto, não construíram. Então, esse modelo vai estar escrito, vai ser lei, e nós vamos dar um prazo até 2050 para ver se essa cidade fica resiliente aos alagamentos e a população que lá mora tem uma melhor qualidade de vida. Eu já estou começando da aula, né? Eu não tenho que parar com isso, é um vício, né? Mas eu tenho uma apresentação pronta sobre isso, né, que eu fiz na época da Elza, né? A Elza já foi, não estou mais vendo ela. Mas eu quero agradecer vocês terem vindo, eu quero agradecer o convite da Janaína. Janaína, nós somos parceiros, estou sempre à sua disposição, se você precisar de nós, do fórum da minha universidade. Eu trabalho na Universidade Rural da Amazônia. E sucesso a todos, que os problemas sejam resolvidos, né? Que todos os objetivos, todo mundo seja incluído, que nós sejamos uma sociedade mais justa. Obrigado, pessoal. Sucesso a todos. E muito obrigado. Agora vamos passar para a Inamara Mero, coordenadora geral de adaptação na Secretaria Nacional de Mudanças Climáticas do Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas. Muito obrigada. A mensagem vai ser telegráfica. Eu saio daqui com duas coisas em mente, Silvia. Sobre a riqueza de momentos e de diálogos como esse para a construção da política pública, e a sistematização desse encontro certamente vai nos permitir nos debruçar sobre um conjunto de propostas e de uma riqueza de ideias que nos ajudará em muito no nosso trabalho no Ministério do Meio Ambiente, na elaboração do Plano Clima Adaptação. Então, a gente se compromete a se debruçar sobre muito do que foi dito aqui. E, então, muitíssimo obrigada a todos que produziram, prepararam, consolidaram e sistematizaram um conjunto de ideias. Mas eu não posso me furtar uma segunda questão. Não basta a gente construir um planejamento ou atuar como gestores num planejamento de uma política como essa. Isso é insuficiente para dar conta de demandas aqui apresentadas. Nós precisamos defender, seja no governo, seja nas instituições da sociedade, a superação deste modelo de desenvolvimento. Ou isso, ou manteremos a barbárie, a desigualdade. É muito importante que a gente tenha a ousadia de nominar que isso é resultado de um sistema excludente e atuar neste sistema nos permite muito pouco. Então, é um chamado à consciência cidadã de todos nós. Eu queria aqui pedir para vocês acessarem o QR Code para outras contribuições, aquelas que vocês não conseguiram endereçar para nós, mas fica aqui este QR Code para apresentação de propostas. Esse site vai estar aberto até o dia 5 de agosto, e eu espero que vocês possam apresentar sugestões. A Acnu, nosso muitíssimo obrigada por esta parceria, por esta iniciativa e essa oportunidade de apresentarmos e dialogarmos com vocês a iniciativa do Plano Clima. Obrigada também ao apoio da GIZ, que nos ajuda nessa sistematização para que a gente possa voltar para Brasília com trabalho e com vontade de poder construir junto com vocês essa agenda. Muito obrigada, boa noite.